E esse versículo fala disso. Outra coisa, espera aí, apertei errado aqui. Ok. A outra coisa que esse texto revela é que você pode saber que Deus vai lhe ajudar, porque o caráter dele é um caráter de bondade. Olha como que está apresentado aqui. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha, amarrou na cintura e em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com uma toalha. Gente, isso é Deus cuidando de gente. E olha, para a gente fica difícil de entender o que realmente aconteceu aqui, porque esse contexto todo a gente perdeu. Mas naquela época, porque as pessoas andavam de sandália e andavam num lugar quente, em ruas barrentas, imagina como que você chegava na casa de outra pessoa, como que estava seu pé. Andando no sol, suado, num lugar cheio de poeira, imagina aí como que estava o pé, logo que você chegava na casa. Era uma bagunça de lama e sujeira. E aí as casas tinham escravos que lavavam os pés das pessoas. E quando a casa era muito pobre, o dono da casa fazia esse serviço. No caso aqui, Jesus, Ele mesmo faz isso. Uma prova de tremenda humildade, uma prova de quais são as intenções de Deus a nosso respeito. E Ele mesmo se apresenta como servo, para que a gente tivesse certeza que as intenções de Deus são as melhores a nosso respeito, e Ele está disposto a fazer coisas que talvez a gente mesmo, quando olha, isso é uma humilhação. Ele fez. E a cruz é prova disso também. Vamos ajustando a nossa visão de Deus. E por último, esse texto mostra que Jesus, diferente do Deus do Jay que a gente viu, Ele tem um plano para a vida da gente. Ele não vai fazendo as coisas por capricho. Lembra que nessa conversa, quando ele começa a fazer tudo isso, e Pedro fala, não, comigo você não vai fazer, ele diz para Pedro, olha, você não entende fazendo agora. Mais tarde você vai entender. Sabe o que quer dizer isso? Deus tem um plano para a sua vida. Não é só o agora. Não é só o momento que você está vivendo. É algo que percorre a tua vida inteira. Deus não vai esquecer de você, nem te largar. Deus vai cuidar de você porque Ele tem um plano para você e para a sua existência. Ele sempre teve esse plano. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer experimentar uma realidade diferente nessa vida, nessa sociedade, nesse planeta, a sua visão sobre Deus tem que ser reajustada. Porque senão a visão que você terá de Deus, não interessa se você está dentro de uma igreja ou de qualquer lugar, você vai ser influenciado e levado a entender Deus com esses olhos da cultura. E aí o caminho que você vai trilhar é o mesmo de qualquer outro. Isso afeta em qualquer esfera, na religiosa, na social, na familiar. Deixa eu falar uma coisa para você, para concluir. Eu não vou falar mais muito disso. Eu queria ser bem prático aqui, queria convocar a gente a pensar e a fazer algumas coisas. Vou dizer uma coisa para você. Você e eu, todos nós vamos servir durante a nossa vida inteira a visão que nós tivermos de Deus. Essa visão que você tem de Deus é que vai determinar se você vai experimentar realização, felicidade, salvação, ou se você vai ficar prisioneiro de um Deus com letra minúscula que nós mesmos criamos. E viver a vida nessa direção. E isso vai acontecer em qualquer esfera da sua vida, inclusive a religiosa. Porque dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, não pense que você está imune a ela. Você, de certa forma, vai ser influenciado e direcionado para ela. A única coisa que muda isso é o encontro com Deus verdadeiro. Aí você não precisa pautar a sua experiência, a sua visão de Deus por qualquer coisa que disseram ou pela onda social que está acontecendo. Você pode pautar pelo conhecimento pessoal que você teve
cabe a você decidir, tomar algumas decisões bem sérias na sua vida como jovem, como um desses 95% de pessoas que aqui no Brasil está dizendo, olha, eu creio. Ou então, se você está nos 5% daqueles que não acreditam ou têm dificuldade, ou mesmo que tenham uma introdução religiosa na sua vida, você não sabe lidar com isso, olha, cabe a você decidir se você será uma pessoa do acaso ou uma pessoa do milagre. É você quem tem que decidir isso. E decidindo ser uma pessoa do milagre, se você vai ser uma pessoa que serve a um Deus que vai te abandonar, ou se você vai servir a um Deus que vai caminhar com você e fazer acontecer o plano dele na sua vida. Fecha os olhos um pouquinho. Eu queria que Deus falasse ao seu coração, que a gente pudesse, como parte dessa juventude, fazer uma aliança com Deus. Porque é a gente que tem que tomar essa decisão. Pai, mãe, tradição de família não vai fazer isso. Famílias estruturadas, famílias desestruturadas não vão construir isso. Somos nós que precisamos decidir em Deus. Você que tem que decidir se você vai ficar sozinho, seguindo essa cultura, ou se você vai se entregar a Deus. Se você vai ter um Deus que funciona como um gênio da lâmpada, satisfaz desejos, sem nem querer saber se esses desejos vão te causar bem ou não. E só satisfaz 3. Quando acabar, acabou. Se fez bem, bom. Se fez mal, problema seu também. Tem muita gente vivendo um contato com Deus assim dentro da igreja. Eu quero que Ele me atenda, eu quero que Ele faça o que eu quero. E acaba por não conhecer a Deus, mas tem um caminho diferente. Você pode conhecer o Deus eterno revelado em Cristo, que te ama, que te reconstrói e que fica com você até o fim. Agora, inevitavelmente, você vai estar num dos 2 grupos. Não adianta correr. Inevitavelmente, ou você está num grupo, ou você está no outro. Agora eu queria que você falasse com Deus. Eu queria convocar grupos de pessoas diferentes a fazer uma aliança junto. Pode ser que você esteja no grupo, aqueles 5% que não consegue crer em nada. Eu quero dizer para você, Deus está presente aqui e isso pode mudar. Ou você pode estar no outro grupo dos 95%, mas precisa que a sua visão de Deus seja radicalmente transformada e que a sua vida religiosa, que a sua vida com Deus ganhe sentido. Agora pode ser que você esteja num outro grupo diferente, num grupo de gente que está dizendo assim, olha, eu já creio, eu estou caminhando, mas eu estou precisando de uma intervenção poderosa de Deus na minha vida. Estou precisando que Ele me toque. Eu estou precisando que Ele haja em mim. Estou precisando que Ele faça a diferença mesmo. E eu quero que Jesus lave os meus pés. Eu quero que Jesus toque na minha vida. Eu não vou fazer que nem Pedro e dizer, não chega perto de mim. Eu quero que Ele toque em mim. Sem qualquer conotação de melhor, pior, de maior, de menor. Eu convido você a fazer uma aliança com Deus. Isso é um culto para a gente se aproximar de Deus. E isso é o momento de você fazer isso. E eu convido você a fazer essa aliança. Você não vai ficar sozinho, não. Porque eu vou estar fazendo isso junto com você. Porque eu quero isso para a minha vida também. Então, se você se sente impulsionado a fazer aliança assim com Deus, enquanto a gente está tocando aqui, eu convido você, vem aqui na frente, se junta comigo, e vamos ficar de joelho aqui, e vamos dizer para Deus que a gente é parte desses 95%, mas que a gente quer uma história diferente para esse país. A gente quer uma história diferente para essa mocidade. A gente quer uma história diferente para essa religiosidade brasileira. A gente quer fazer diferença. Eu
Eu peço a você que, se você entende que essa mensagem fala ao seu coração, que você quer experimentar Deus dessa forma, qualquer dos níveis que eu falei aqui, vem aqui na frente, vamos orar juntos, vamos fazer aliança.